Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Já estamos avançado no tempo. Te peço que abra a Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos tentar dar uma corrida. Ezequiel 37. Uma passagem bem conhecida, acho que a maioria conhece, a visão do vale de ossos secos. Aleluias. Amém? Ezequiel 37. Aleluias. Então a palavra diz assim: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém? Repetindo o finalzinho do versículo 6: e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Pode se assentar. Vamos orar neste momento, antes do Senhor falar conosco. Querido Deus, nós te louvamos, Deus, por esta noite. Te peço, Espírito Santo, tome a direção, Senhor, desta palavra. Fala aos nossos corações. Tu conhece cada um, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, o nosso coração neste momento. Sonda-nos, Senhor, e fala conosco, conforme, Senhor, a tua vontade. É o que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Amados, esse texto ele é bem conhecido, acho que já ouviram pregar várias vezes, mas Deus me deu esse texto nesta noite para estar falando com vocês. Esse texto fala da nação de Israel, uma nação que estava em cativeiro, uma nação que tinha pecado contra o Senhor, uma nação que estava escravizada, aprisionada, e estava como ossos secos na vida espiritual. E aqui Ezequiel falava para essa nação. Ezequiel pregava, era o profeta da vez, né? Pregava para aquele povo, para aquela nação, e eles não queriam ouvir, né? Ele sentia como se estivesse falando com mortos, porque eles não davam retorno nenhum. E eu acredito que enquanto Ezequiel falava e pregava e não via a resposta daquele povo, eu acredito assim que Ezequiel, por algum momento, ele deve ter se sentido decepcionado. Eu não sei se você já pregou para alguém, já falou para alguém que você fala e a pessoa não está nem aí, e se duvidar ainda ri da tua cara. Não sei se você já passou por isso, de levar a palavra, tentar falar do que Deus tem feito, de quem é Deus, e as pessoas rirem. E Ezequiel, aqui não era que eles riam, eles não estavam nem aí, eles estavam decepcionados, eles estavam ressecados espiritualmente, eles não queriam saber de mais nada que se falasse em Deus. E Deus, eu acredito que Ezequiel naquele momento, entristecido, cansado, né, de falar e não ter retorno, talvez ele estivesse falando com o Senhor. E ali diz que o Senhor apareceu em visão, chegou em visão, pegou Ezequiel pela mão e levou Ezequiel, tirou dali onde ele estava e levou para um vale.
E ele começa segurando pela mão do profeta, passeando com o profeta por dentro daquele vale, rodeando aquele vale, mostrando a situação do vale, mostrando a situação que estava ali, junto com Ezequiel. E até que ele se depara diante de ossos secos. E ali diz que era numerosos os ossos, que eram muitos ossos, sequíssimos. Então não era seco, era sequíssimos. E para dizer que os ossos estavam sequíssimos, com certeza aqueles ossos fazia muito tempo, muitos anos que estavam expostos ao sol. Seco, sequíssimo. E Deus leva Ezequiel e para diante daqueles ossos, daquele vale de ossos secos. E Deus começa a mostrar para Ezequiel que aqueles ossos secos significava aquela nação dele que estava ressecada, que era uma nação que não tinha esperança, que era uma nação que não tinha fé, que era uma nação que não queria nem saber dele. Então Deus começa a mostrar através daqueles ossos que o que ele estava querendo mostrar para o profeta é que era assim que estava aquele povo dele. Então ele diz, esta é a situação da nação de Israel, mas eu quero, eles precisam ser renovados, eles precisam ser reavivados, eles precisam voltar a crer. Então Deus, depois de mostrar esses ossos, a situação do vale, a situação dos ossos, Deus olha para Ezequiel e faz uma pergunta. E ele diz para Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Que ele estava falando que estavam sequíssimos. E quando Deus faz essa pergunta para Ezequiel, Ezequiel podia dizer, eu acredito que sim. Ou talvez, na incredulidade, Senhor, sei lá, entende? Não sei se isso aí é capaz de reviver. Mas Ezequiel olha para o Senhor e diz, Senhor, Tu o sabes. O que ele estava dizendo? Eu já não sei de mais nada. Olhando para isso, eu não acredito que possa ter vida. Olhando para isso, eu não vejo esperança. Olhando para isso, eu não acredito. Se o Senhor pegasse pela minha mão, pela tua mão, levasse dentro de um cemitério com os ossos todos expostos e falasse para nós, você acredita? Esses ossos podem reviver? A gente tem certeza que a gente ia dizer não, ou ia preferir que não revivesse. Porque ver levantar aqueles ossos ali, meu Deus. Mas Ezequiel falou, Senhor, Tu sabes. E aqui eu quero falar da palavra que Deus, Ele queria mudar a situação daqueles ossos secos, daquela nação de Israel. Ele queria levantar daquele povo um exército fortíssimo, um exército do Deus vivo. Mas para que Ele fizesse isso, Ele precisaria usar 3 elementos. E o primeiro elemento que Deus pode usar para mudar a situação de um vale de ossos secos, uma situação irreversível, uma situação que não tem saída, que não tem esperança, o primeiro elemento que ele usa é Ezequiel, é o homem. Aqui ele está usando o profeta Ezequiel, mas para trazer vida, para ressuscitar, para levantar alguém, para sarar alguém, para libertar alguém, para curar alguém, para trazer vida para alguém, Ele quer usar eu e você. Ele quer, através da nossa vida, ministrar cura, trazer libertação, fazer com que esses ossos, com que essas pessoas secas de esperança, se levante, se posicione. É através da minha e da tua vida. Ele olha para Ezequiel e diz para Ezequiel, quando Ezequiel fala para ele, Senhor, Tu sabe. O que ele diz para Ezequiel, lá no versículo 4? Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Profetiza. Sabe o que Deus está falando? Está falando,
abra a tua boca e comece a liberar a palavra. Abra a tua boca e começa a profetizar. Mas não é qualquer profecia, não é essas profetadas que eu vou falar coisas que eu não sei, que Deus não ordenou. Quando fala de profecia, está falando da palavra do Senhor. Ele está falando, comece a usar a palavra do Senhor. Porque ele diz para Ezequiel, profetiza e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que Deus está falando? Que nós temos que estar cheio da palavra dele, cheio do que está dentro dessa palavra, que nós temos que comer essa palavra, que nós temos que devorar essa palavra. Ela tem que estar dentro de nós, para que a gente possa olhar para a situação e falar da palavra. Você olhar para a tua família talvez destruída e falar da palavra. O que Deus diz sobre a tua família? Que tu e a tua casa servirá ao Senhor. O que Deus diz sobre a enfermidade? Que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que Ele diz sobre a libertação? Que Ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Deus, Ele quer que nós saibamos da palavra, para que a gente possa profetizar palavra de Deus saindo da nossa boca para as pessoas. E quando ele diz profetiza a esses ossos, o que ele está falando, Ezequiel? Fala para os ossos. E daí eu te pergunto, ossos ouve? Será que ossos ouve? Mas Deus estava mandando Ezequiel profetizar para a situação que estava ali. Amados, às vezes a gente fica chorando diante de Deus, nós começamos a falar da situação que está atravessada na nossa vida, daquilo que a gente não consegue, e Deus diz assim, olha para essa situação e ordena que saia da tua vida. Olha para essa situação e declara a palavra de Deus. Olha para essa situação e lança a palavra de vida. E muitas vezes a gente está olhando, né? A gente está falando, pedindo por um filho. Porque o meu filho é um drogado. Não adianta, já estou orando, já estou buscando. Deus está dizendo, ordena para a droga que bate em retirada da vida do teu filho. Ordena para o vício da bebida que bata em retirada da vida do teu marido. Ordena dentro da tua casa que Satanás não tem legalidade dentro da tua casa. É isso que Deus está falando para nós. Vai direto, fala direto. Ele diz na palavra dele que se nós olhar para o monte e declarar que esse monte saia daqui, se lance. Ele diz, se creres e não duvidares, será assim. Ele sairá daqui e se lançará. Deus está falando, declare para a situação que tem afligido a tua vida e a tua casa. O que tem afligido a tua família? O que tem afligido a tua vida? O que tem afligido a tua casa? É uma situação financeira? Declare. É alguma coisa que está acontecendo e você está dentro da palavra, porque quando eu declaro e vivo essa palavra, eu tenho autoridade na palavra. Agora, quando eu quero falar e não quero viver a palavra, eu não tenho autoridade. Um exemplo, se eu sou dizimista e a minha casa as coisas começam a dar tudo errado, o que a palavra diz? Que Ele mesmo, pela tua fidelidade, Ele mesmo repreenderá o devorador. O Senhor repreende o devorador. Agora, se eu não sou dizimista e vou ficar repreendendo, meu amado, não vai funcionar. Deus está falando, viva a palavra e use da autoridade que eu te dou na tua vida. Então Deus, Ele quer que nós sejamos cheios da palavra e que tenhamos autoridade na palavra e que a gente pare de brigar. E muitas vezes a gente fica ali dando sermão na pessoa que precisa mudar, precisa isso. Mas Deus não está falando isso para nós. Ele está falando, profetiza, declare a palavra, fale a palavra, fala a palavra de vida. Porque quando você falar a palavra de vida, as coisas vão acontecer dentro da tua casa.
Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Como que está a tua vida? Está cheio do quê, meu irmão? Está cheio da palavra? Se estiver cheio da palavra, se você está buscando por essa palavra, você tem autoridade. Você tem autoridade. Então Deus está falando para nós que Ele, aqui nesse texto, Deus está usando, já falei de 2 elementos: o homem, a palavra, e agora o terceiro elemento que Deus vai usar para transformar uma vida de vale de ossos secos em uma vida cheia da presença de Deus. Aqui ele está falando, outro elemento, o Espírito. O Espírito Santo. Deus usa 3 elementos para transformar. Aqui ele diz assim: e porei o Espírito em vós e vivereis. Amados, quando Deus começou, Ezequiel começou a profetizar, Ezequiel começou a falar a palavra do Senhor. Quando ele começou a falar, já não eram mais ossos, se tornaram corpos. Mas antes de Deus transformar em corpos, ali diz a palavra, que quando ele começou a profetizar, ele escutou um barulho. E cada osso foi se juntando ao seu osso. Sabe o que Deus faz? Primeiro ele põe em ordem. Primeiro ele organiza. Primeiro ele chama a existência. Primeiro ele coloca em ordem. Ezequiel estava dando a palavra, mas quem estava... Senhor. Ezequiel profetizava e Deus fazia ter vida pela palavra dele. Os ossos foram se juntando, talvez tivesse todos esparramados, misturado, começaram a se juntar. Deus foi organizando um a um até formar os esqueletos. E depois o que faltava? Daí ele trouxe tendões, daí ele trouxe carne, daí ele trouxe pele, daí ele trouxe o espírito. Mas ainda não tinha vida. Ele fala para Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza ao Espírito. Assim diz o Senhor: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E quando Ezequiel profetizou, eles se colocaram em pé, um grande exército. Aleluias. E hoje Deus pergunta para você, talvez essa situação que você tem passado, talvez essa situação de vale de ossos secos, na tua vida, a situação, o que é o vale de ossos secos? Talvez uma vida financeira, talvez uma enfermidade, talvez uma luta, talvez uma família destruída, talvez um filho enfermo, doente, talvez um vício. E Deus te pergunta hoje, como Ele fez a pergunta para aquele profeta: você acredita que poderão reviver esses ossos? Você acredita que Deus pode mudar essa história? Você acredita que Deus pode transformar o teu vale? Ele está te perguntando hoje: você acredita que eu posso mudar essa história? Você acredita, meu irmão? Aleluias. Então, quando nós acreditamos, Deus é capaz de fazer. Mas Deus diz que se nós duvidarmos, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando Deus libera a palavra, até os mortos se levantam. Não tem nada que possa impedir. Mas Deus, Ele quer usar eu e você. Ele poderia mostrar para Ezequiel: eu vou fazer ressuscitar. E começar a fazer, e fazer uma demonstração da grandeza dEle. Mas quando Ele mostra, Ele diz para Ezequiel: agora abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e declara.
Sabe o que Deus está falando? Dentro da tua casa, declare. Dentro da tua casa, use da palavra de Deus contra essa situação que tem te afligido. Ele está dizendo, você tem autoridade na palavra. Não é a tua boca, não é a tua palavra, mas é a palavra de Deus. Aleluias. E aqui, eu anotei aqui da palavra, nós estamos num tempo, amado, que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Nós estamos num tempo que as pessoas têm preguiça de ler. Não acha tempo para estudar essa palavra de Deus. Por isso que muitas vezes a gente está enfraquecido, porque não acha tempo para estudar a palavra de Deus. É tão mais fácil eu sentar na frente da televisão, na frente do computador, pegar meu celular e escutar a palavra. Escutar pregação, escutar louvor, ficar só nas pregações, mas Deus está dizendo assim, eu não quero que você fique se alimentando daquilo que já está preparado, que o outro já foi lá, buscou, preparou e agora está só te dando na boca. Deus não quer filhos assim. Imagine você com um filho que já cresceu e você começou desde pequenininho, bebezinho, dando comida na boca. E ele está adulto, está grande e você continua dando comida na boca. Deus diz, não. Eu quero que você comece a se alimentar sozinho. Você pode ouvir pregação? Pode. Você pode ouvir ministração? Pode. Pode ouvir no culto e ouvir? Pode. Mas chega na tua casa e começa a se alimentar. Começa a buscar. Se você não entende, peça para Deus te direcionar. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te dar direção. Mas procure se alimentar da palavra. Procura entrar no teu quarto e ler a palavra, entender aquilo que Deus está falando. Ali Deus começou a fazer a restauração em processo. Primeiro ele juntou os ossos, depois ele foi acrescentando. Porque tem pessoas que Deus primeiro ele precisa trabalhar, te ensinar, mostrar os passos, para depois ele fazer. Porque tem pessoas que se Deus dá o milagre hoje, amanhã ele já não quer saber mais de Deus. Porque foi muito rápido, Deus te deu, tchau, tá bom, recebi, acabou. Deus precisa tratar, Deus precisa preparar, Deus precisa moldar. Então Ele quer que você aprenda pela palavra, conhecer o poder dEle, conhecer Ele, se encher dEle, né? Que nós possamos estar buscando esse Deus, buscando essa presença. Deus Ele quer nos encher do Espírito dEle, mas para Ele nos encher, nós precisamos estar dispostos, nós precisamos estar buscando, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar lendo a palavra, para que Ele possa nos encher do Espírito de vida. E você cheio do Espírito de vida, meu amado, não tem vale de ossos secos na tua vida. Pode até ter, mas você vai entender que é um tratamento de Deus, que é um preparar de Deus. E aqui nós tiramos algumas lições desse texto. Eu coloquei aqui que todos nós, independente do nosso grau de espiritualidade, teremos fase de vale de ossos secos. Israel era uma nação escolhida, era o povo de Deus, era uma nação que jamais seria destruída, diz a palavra em Zacarias 14:11, mas estava passando pelo vale de ossos secos. Então o que Deus está falando para nós? Que todos nós, não importa o nosso grau de espiritualidade, não importa, eu sou pastora, o negócio comigo é mais fácil. Não é não. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar pelo vale de ossos secos. Tem alguém que já passou aí? Tem alguém que está passando? Tem alguém que pretende passar? Não, né? Mas eu sinto te dizer que vai ter. Deus, infelizmente, Ele usa os vales para nos tratar. Né? Ele diz na palavra dEle que todo que tem o dia mau e que um dia ele chega. Então Ele diz, revesti-vos da armadura de Deus para que possa resistir quando vier o dia mau. E que armadura é essa? A palavra.
Se revista para quando vier o dia mau, para quando vier o teu vale. Eu te digo para você, não sei por quantos vales eu já passei. Não sei por quantos. Mas eu sei que tudo é tratamento de Deus. Hoje eu fui pregar à tarde, lá no Fonte Nova, e eu falei, se Deus passa pelo vale, aquele que Ele ama, e se Ele corrige aquele que Ele ama, eu acho que Ele deve me amar muito. Porque eu saio de um vale e entro no outro. Oh, glória a Deus. Tem gente no vale aqui? Oh, Deus, se alegre, meu irmão, é Deus te tratando. É Deus te tratando e você vai sair desse vale melhor do que você estava. Ali estava um bando de morto e quando levantaram, era um exército do Deus vivo. Aleluias. Então, haverá um momento que nós vamos enfrentar o vale de ossos secos. E não se alegre, não dizer, não, comigo não, eu oro muito, eu vigio, eu busco. Eu quero te dizer, eu não estou pregando para santo. Eu não estou pregando para super crente. Eu estou pregando para pessoas mesmo. E eu te digo que acho que eu sou uma campeã de vale aí. E o vale, o que é o vale? É a fase que nós não vemos saída. O vale é quando nós queremos alcançar alguma coisa que é inalcançável, que dá tudo errado. Você começa a buscar, parece que tudo que você faz dá errado. Você ora, parece que o negócio piora. Você se sente seco, o teu culto é seco, a tua adoração é seca. Você vem para a presença de Deus, senta aí, parece que não recebe nada. É o vale seco, né? A adoração é seca. Nós só vemos impossibilidades. Nós só conseguimos ver a nossa incapacidade de fazer alguma coisa. Sabe quando você precisa de um dinheiro e não tem? E aquela incapacidade, Deus, o que eu vou fazer? Não posso assaltar, não posso roubar. Tem que ser honesto. E eu preciso de dinheiro. É aquela situação de incapacidade, mas é Deus te mostrando. É como se Deus olhasse para mim, para você e falasse assim: você acredita que eu posso mudar isso? Você acredita que eu posso mudar a tua situação? Você acredita que aquilo que você acha impossível, aquele laudo médico, aquela situação que não tem saída, você acredita que Deus pode? É isso que Ele está perguntando para mim e para você nessa noite. Você acredita que eu posso mudar? Aleluias. Deus diz que neste lugar Ele quer fazer reviver sonhos. Ele quer fazer reviver ossos. Ele quer transformar o vale de ossos secos em vale de vida. Aleluias. E a segunda lição que nós vemos, Deus, Ele vem atrás de você. Você está vivenciando um momento de ossos secos? Você está passando por luta? Está se sentindo insignificante? Tem visto impossibilidades na tua vida? Coisas que você não consegue mais, que você está por aqui, está cansado. Deus diz assim: eu estou junto com você. E eu vim para soprar vida. Vida no vale. Eu vim para mudar essa história. Eu vim para mudar a tua situação. Você crê nisso, meu amado? Aleluia. Não importa se você está jogado no vale, Deus diz: eu te encontro. E no Salmo 139, que Ele diz que se eu estiver lá no fundo, se eu estiver lá na escuridão, se eu estiver no abismo, se eu estiver nos altos céus, até lá o Senhor está. Isso quer dizer, eu estou com você em todo momento. Eu estou com você no vale. Eu estou com você nessa situação. Eu estou com você nessa impossibilidade. Eu estou com você nessa enfermidade. Eu estou com você. Aleluias. E Deus diz: por que não muda? Porque você não tem profetizado. Porque você não tem lançado palavra de vida. Porque você tem falado: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu tenho orado, as coisas não mudam. Deus diz: comece a profetizar. Comece a ver as coisas mudar.
Comece a falar. Ezequiel olhava para tudo aquilo. Gente, se eu estivesse no lugar de Ezequiel, quando os ossos se mexessem, eu já não estava mais ali. Já tinha parado de orar. Então Deus, Ele te procura. Deus, Ele te encontra no vale. Deus, Ele quer transformar o teu vale em vida. E a terceira lição, para terminar. Deus vê o que o homem não pode ver. Deus vê o que o homem não pode ver. Ezequiel viu numerosos ossos sequíssimos. O que você tem visto da tua situação? Como que você tem olhado para dentro de você? O que você tem enxergado? O que você tem falado para Deus? Deus, isso aqui é impossível. Deus, isso aqui não é capaz, eu não consigo. Ezequiel via ossos sequíssimos. Sabe o que Deus via? Um exército grande, extremamente grande. Porque Deus vê aquilo que o homem não pode ver. Enquanto você está vendo impossibilidade, enquanto você está vendo só tristeza, enquanto você está achando que é impossível, Deus já está vendo lá na frente. Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa sarada, uma pessoa próspera, uma pessoa cheia de vida. É isso que Deus tem visto. Sabe aquela pessoa que você acha que não tem jeito, Deus já tem visto ele transformado lá na frente. Aleluias, porque Ele é Deus e Ele quer tirar muitos crentes dessa situação de vale de ossos secos. Ele quer te tirar do teu impossível e Ele quer batizar você com o Espírito Santo. Ele quer derramar vida sobre você, porque esse é o nosso Deus, é o Deus da restauração. Amados, então que a gente possa olhar para esse Deus. Ezequiel viu aqueles ossos se transformar, aquele vale se transformar, porque ele obedeceu, porque ele creu, porque ele profetizou, porque ele falou. Então ele viu as coisas acontecer. E se Deus mandou essa palavra, porque aqui dentro dessa igreja tem vale de ossos secos. Tem gente que perdeu a esperança. Tem gente que está passando por situação que não vê saída, que não consegue acreditar que algo novo pode acontecer. E Deus está dizendo para você: poderão reviver esses ossos? Poderá ter transformação nisso que você tem colocado na minha presença?